Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem, protegidos aí na casa de vocês. Tô passando aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que vem sendo muito falado hoje nas casas, nas empresas, né? Nesse tempo de crise aí dessa doença, da Covid-19, em que muitas pessoas têm perdido seus empregos, muitas empresas estão trabalhando num sistema de contenção de custos muito arrojado para poder sobreviver nesse tempo. E o assunto que eu queria falar com vocês hoje é sobre planejamento financeiro na área familiar. A primeira coisa é: não se desespere, independentemente do que você pode estar falando aí, pensando enquanto eu falo isso. Você está falando isso porque você não tem os meus problemas, você não tem as minhas contas para pagar, você não tem os meus filhos chorando, pedindo outra coisa, mas o Senhor sabe de todas as coisas, tá? Ele sabe das suas dores, Ele sabe das suas aflições e Ele prometeu não te desamparar, não te deixar sozinho. No mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, porque eu venci o mundo, foi o que o Senhor Jesus disse. Então não se desespere, confie em Deus, é a primeira coisa que você tem que fazer, ok? Segunda coisa, reaja a essas situações que vem vindo para abalar a sua vida psicológica e financeira desse tempo de crise de uma forma da dependência de Deus. Peça a Deus estratégias para lidar com as suas condições financeiras atuais, tá? Se você é um pai de família, você é uma mãe de família, ou se você é um jovem que tem que arcar com a sua faculdade, se você ajuda seus pais na sua casa, enfim, seja quais forem as suas situações que possam estar te deixando aflito nesse tempo de maior dependência. Nós já somos dependentes de Deus, mas agora é o momento que a gente realmente entende e começa a viver essa dependência de Deus. Reaja pedindo para Deus as estratégias corretas para você lidar nesse tempo difícil. Pense que tempos de guerra, tempos difíceis também são um tempo da gente se reinventar, da gente descobrir novas habilidades, da gente descobrir novos dons, e o Senhor vai nos capacitar e nos sustentar nesse período. Se você tem algum tipo de recurso financeiro, seja o seu salário que foi diminuído, mas você continua ainda recebendo, algum benefício do governo, algum auxílio do governo, se você recebe, se você é abençoado por alguma ONG ou a igreja, alguma instituição te ajuda nesse período, seja com cesta básica, seja com ajuda financeira, esse é o momento de você otimizar o recurso que você tem. Antes de falar quais são essas dicas, eu queria compartilhar com vocês uma pesquisa, muitos de vocês já devem ter ouvido isso, a pirâmide de Maslow. Maslow é um psicólogo que ele pesquisou muito comportamento humano e ele chegou à conclusão que nós temos algumas coisas que satisfazem as nossas necessidades, né? As nossas necessidades básicas até as nossas necessidades de realização pessoal. E ele desenhou essa pirâmide que vocês estão vendo aí, e como vocês podem ver, essa pirâmide ela é dividida em 5 pontos. A base da pirâmide, aquilo sem a qual a gente não consegue sobreviver, né? A nossa base de sobrevivência são as necessidades fisiológicas de comer e de abrigo, principalmente. A gente está vivendo um tempo de crise que tudo que está do quarto ponto para cima, gente, são coisas que a gente vai ter que deixar um pouco de lado nesse período. A gente está vivendo um tempo de guerra, né, mundial, literalmente falando, guerra contra um vírus que atacou todo mundo. As empresas não estão demitindo por outros motivos, senão a questão de sobrevivência. Estamos todos passando por uma fase de sobrevivência. E para sobreviver, o que você precisa é disso, de comida, bebida e de abrigo. Então, quando você tiver esse recurso na sua mão, seja uma aposentadoria, um benefício do governo, alguma ajuda de alguma instituição, tente focar nisso. O resto, do quarto ponto para cima, segurança, né, que é a nossa necessidade de se sentir seguro com relação aos nossos empregos, aos nossos relacionamentos. O terceiro ponto, de baixo para cima, né, que é o ponto social, que é a nossa necessidade de relacionamento com amigos, com os irmãos, com as pessoas do nosso trabalho, relacionamento conjugal, tudo isso. São coisas que a gente precisa, por isso que está colocado nessa pirâmide, mas não está na base da nossa sobrevivência. Autoestima é um outro ponto, então mulherada aí que gosta de se sentir bonita, academia, salão de beleza, unha, cabelo,
Os homens que têm ali suas necessidades também, né, de se manter com a autoestima positiva, que isso é bom e é importante. Gente, tudo isso que eu tô falando aqui, esse pesquisador, esse homem que inventou essa teoria, ele não dispensa isso. Para que nós nos sintamos felizes por completo, você tem que satisfazer todos esses pontos dessa pirâmide. Mas eles são pontos que não são prioridade hoje. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, o que é prioridade para um tempo de sobrevivência. E o último ponto é de autorrealização. Então, você fazer um curso para você sentir que você está, né, melhorando nas suas habilidades, você fazer uma viagem, você trocar de celular por uma coisa melhor, tudo isso é válido, é legítimo se você tiver condições de primeiro passar pela base da pirâmide para depois chegar no quinto ponto. Tá? O que a gente não pode, a gente tem que ter em mente é inverter essas prioridades. Então, o que você precisa para passar por esse tempo de sobrevivência é ter as suas necessidades básicas, fisiológicas satisfeitas. Você precisa comer e você precisa de um lugar para morar, ok? Pensando nisso, gente, pensando que isso é um tempo passageiro, mais para frente vocês vão ter condições, se Deus permitir, de voltar a ter essa vida normal, mas esse é um tempo que cada um precisa colocar a mão na sua consciência e pedir a Deus formas e estratégias para conseguir passar por essa base da pirâmide, ter as suas necessidades básicas satisfeitas, ok? Por isso, por que eu tô falando sobre isso? Porque quando a gente vai tratar de orçamento familiar, gestão financeira em tempos de crise, você tem que trabalhar na linha de sobrevivência. Né? A sua casa, ela nada mais é do que a empresa que você toma conta. Você é o chefe, tem ali seus filhos, você ou a mulher de família que tem que fazer a gestão aí dos recursos financeiros para trazer alimento para dentro de casa, é você que vai dar ordem do que vai acontecer dentro da sua casa, tá? Os seus filhos, eles têm o desejo, mas eles não têm o poder de mudar isso. E cabe aos pais colocarem as condições para as crianças entenderem. Isso é outra coisa que eu queria falar com vocês, com relação aos desejos das crianças. Criança é um ser que ele lida com base no exemplo. É muito difícil você dizer para uma criança, não faça isso, sendo que você faz. Então, se você vai tentar criar no seu filho nesse período de crise, uma cultura de menos, a gente precisa economizar, você tem que ser o primeiro a não murmurar por não ter aquilo que você tinha antes ou não ter aquilo que o vizinho tem. Porque a criança não faz sentido na cabeça dela você dizer que ela não tem o iogurte, ela não tem a mochila da moda, ela não tem o celular mais da última geração, sendo que você murmura. Então seja o exemplo primeiro e o seu filho, as crianças que convivem com você, eles vão conseguir, através do que você espelha, entender esse tempo difícil. Mas primeiro você vive isso e depois a criança ela vai se espelhar em você, tá bom? As duas últimas dicas que eu queria compartilhar com vocês, pensando nisso, eu não trouxe aqui um orçamento familiar, porque todas as famílias que eu conheço, que a gente conversou nesse período, elas têm orçamentos muito diferentes. Um recebe benefício, outros dois, o casal já estava desempregado, o outro não trabalha. De qualquer forma, eu creio que você tem algum recurso básico com o qual você vivia antes dessa crise. Ou você trabalhava de forma autônoma, ou você já recebia algum benefício, e é esse benefício, é esse orçamento que você tem em cima dele que a gente vai trabalhar. Tá? Então, se antes da crise, antes da Covid-19 ter chegado aqui, você já pagava e honrava suas contas, é esse orçamento que você tem que trabalhar agora, economizar para fazer com que ele continue cabendo e suprindo suas necessidades. Primeira coisa renegocie tudo que for possível. Se você mora de aluguel, você tem a escola do seu filho, a perua do seu filho para pagar ou qualquer coisa do tipo, renegocie tudo que é possível. É isso que as empresas estão fazendo para se manterem de pé, é isso que você vai fazer também para se manter de pé nesse período. Ligue, peça ajuda, fale, olha, aconteceu isso, meu salário foi reduzido de 50% e 25%, não estou com condições, não, né? Outra coisa, a gente não desconsidere o valor e o trabalho das pessoas. Se você mora de aluguel na casa de alguém, a pessoa construiu, ela provavelmente batalhou muito para ter essa casa. Então entenda as necessidades dela também. E de uma forma honesta, fale, olha, as minhas situações atuais são essas, eu gostaria que você me ajudasse por esse período, tá? Renegocie tudo que for possível. Primeiro ponto. Segundo, corte tudo que você não puder honrar.
Então você não tem mais condições financeiras de pagar a internet da sua casa, corte a internet, porque dentro daquela pirâmide que a gente viu, a internet ela não está nas necessidades básicas. Você precisa de uma casa para morar e você precisa comer e beber nesse período, tá? Então a gente vai seguir essa linha da necessidade básica. Isso é um tempo de racionamento. Em nome de Jesus, esse tempo vai passar e você vai pedir força para Deus para continuar melhorando a sua vida, mas nesse tempo cortem na raiz tudo aquilo que vocês não puderem honrar, porque é melhor você dormir com a consciência limpa de não dever do que você continuar tendo os seus luxos e aquilo que te faz, que te proporciona um conforto, só que você não pode honrar com esse compromisso. A palavra de Deus diz lá em Romanos 13:7, diz o seguinte: pagai a todos o que lhe é devido, a quem é tributo, tributo, a quem é imposto, imposto, a quem é respeito, respeito e a quem é honra, honra. Então se você deve, antes de você pensar no McDonald's que você vai comer, no celular que você quer trocar, pague a quem você deve. A palavra do Senhor diz, você deve pagar a quem você deve. Então durma com a sua consciência limpa de pagar quem você deve. Pense no básico e você vai comer aquilo que for necessário e depois você vai subindo aos pontos da pirâmide de satisfazer as suas necessidades de relacionamento, de satisfazer as suas necessidades de autoestima, de ir no cabeleireiro, se sobrar. E por último, autorrealização, ok? Gente, esses são pontos importantes para a gente ser feliz, mas a gente está falando de um período. Então não faça desse período como se fosse a sua vida inteira. Não se desespere porque você não pode prover uma bolacha recheada para o seu filho hoje. Aprenda a você entender que o Senhor é provedor na sua vida, ainda que a figueira não floresça, que Ele continua sendo o mesmo Deus e que o seu filho vai aprender a sobreviver com base, vivendo as experiências desse mesmo Deus, tá bom? É legítimo que você queira proporcionar o melhor para os seus filhos, para aqueles com quem você convive, mas esses períodos têm grandes ensinamentos para trazer pra gente, de humildade, grandes ensinamentos com relação a gente dar valor no dia que a gente estiver numa posição um pouco melhor, tá bom? Então, são essas dicas que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito de como praticar isso no orçamento de vocês, uma coisa mais prática, ainda não consegui entender como que eu vou me virar com R$600, me procura, mas fique em paz, descanse em paz, não traga para sua mente aflições do que você escuta no jornal, porque o Senhor vai te sustentar nesse período, e use as estratégias que Deus te dá para você passar por esse período, tá bom? Deus abençoe vocês, um abraço.